Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o MC Jesus, eu venho falar nesse vídeo um pouco sobre a situação do parlamentar Arthur Duval. O meu ponto de vista, um ponto de vista de alguém que vive há 15 anos na Europa, mais ou menos, entre idas e vindas ao Brasil. E eu quero deixar claro duas coisas aqui, tá? A primeira delas é que toda essa situação tem que ser vista de um ponto de vista global, certo? Para que a emissão de um julgamento, certo? Da opinião pública, o que quer que seja, de pessoas, pelo menos que sejam inteligentes, não sejam massa de manobra de nenhum lado, certo? Pessoas que pensam por si mesmas. Pessoas que pensam por si mesmas, elas vão buscar o máximo de informações possíveis e vão fazer o seu próprio julgamento. Então essa é a minha intenção aqui, tá bom? Então assim, em primeiro lugar, eu mesmo não vou nem emitir meu julgamento aqui, tá? Eu vou trazer apenas fatos, beleza? E no final, eu vou deixar para vocês entenderem duas coisas. Quem é o Arthur, certo? Como pessoa, o que aconteceu, certo? E como isso deve ser encarado, do ponto de vista da opinião pública e tudo mais. E quem é o Arthur parlamentar e como isso deve ser encarado também. E por ser uma pessoa pública com votos públicos, como isso deve ser julgado também, tá bom? Essa é a intenção final e eu deixo em aberto. Porém, eu vou especificar aqui algo que eu tenho bastante experiência a respeito, que é a vivência migratória, certo? Pessoas que viajam para um outro país, seja pessoas que vêm do Brasil para fora, ou pessoas gringos que vão para o Brasil, todos eles sofrem algo, eu digo sofrem porque é uma situação psicológica que ocorre com todas essas pessoas, e você pode averiguar isso com psicólogos sérios, que entendem de imigração, ou com pessoas que você conhece que viajaram para o exterior depois de adultas, tá? Que não têm pais estrangeiros, que não viajaram quando crianças, ou seja, realmente é um choque, certo? É necessário esse elemento de choque, ou seja, a pessoa sai de uma cultura, vai para outra, certo? E ali acontece algo na mente dela, certo? E é necessário que isso seja entendido para que nós possamos interpretar e esmiuçar toda essa situação, tá bom? Porque são seres humanos, então é necessário isso. Então, o primeiro ponto aqui é que esse choque se chama choque migratório ou choque cultural, certo? É algo que acontece comumente. Não estou dizendo aqui, tá ok? Que o que acontece é certo ou errado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo apenas que é algo que acontece, tá bom? Então vamos lá. O que acontece? A primeira fase desse choque é a fase chamada de lua de mel, no qual você chega no local, você entrou, e aí você vê tudo lindo, você vê tudo, você fica bastante focado nas coisas que são interessantes. E aí isso causa uma excitação, certo? Que tipo de excitação? Eu identifico mais ou menos três tipos de excitação que são mais comuns, tá? Excitação espiritual, no caso ocorre muito, por exemplo, para quem vai para Jerusalém, como um exemplo. Ou para quem é muçulmano vai para Meca e assim por diante, certo? A segunda fase é o segundo tipo é o tipo de excitação artística, que é, por exemplo, o que acontece para quem vai para Veneza, na Itália, certo? Leiam a respeito, vejam sobre isso. Terceiro tipo é a excitação sexual, que acontece com pessoas que têm uma certa preferência estética de um determinado grupo étnico, e aí o local em que eles estão, esse grupo étnico é maioria. Então as pessoas também, isso causa um excitamento, né? Nesse sentido. Existem vários outros tipos também de excitamento que não podem não ser positivos, podem ser mais negativos, como crise de pânico. Aconteceu isso recentemente com um brasileiro na Irlanda, né? Que veio da Irlanda para Paris, por exemplo. Enfim, é algo, confusão mental, certo? É algo extremamente comum. Não estou dando julgamento de valor aqui se é certo ou errado, entende? Estou apenas dizendo que é algo comum, certo? Então vamos lá, essa é a primeira fase, certo? Lua de mel. A segunda fase é a fase. Deixa eu pegar aqui a colinha minha, porque eu entendo isso muito
claro, mas para me expressar, vamos lá, a fase rejeição, que é o momento em que sente frustração, certo? E revolta por perceber que não pode ter acesso a tudo de bom que experimenta, todas essas coisas, por algum tipo de fator, certo? Pode ser a condição social, pode ser linguística, econômica ou status de relacionamento. Nesse caso especificamente, por exemplo, a pessoa ela é casada, ela é noiva, certo? Ela se sente frustrada porque ela vê um padrão ali, algo muito exacerbado, ela está com um excitamento emocional muito grande e aí ela percebe que ela não pode usufruir daquilo, certo? Então isso passa também a trazer uma certa confusão mental, certo? A pessoa passa a questionar sua situação, passa a questionar seus valores, sua cultura e tudo mais, certo? E é importante ressaltar aqui que, na maioria dos casos, o peso cultural da cultura em que você vem, certo? Ele joga ele tem uma força, certo? Muito grande, ele tem um peso muito grande. Em que sentido que eu estou dizendo? Por exemplo, quem vem do Brasil para fora, certo? O Brasil é extremamente conhecido no mundo como tendo uma cultura extremamente sexualizada. Vemos pelo funk, por exemplo, certo? Em que crianças cantam músicas completamente de sexualidade explícita, por exemplo. Novamente, não estou aqui para julgar ninguém, certo? Estou apenas dizendo como é a cultura, certo? E como isso influencia, tá bom? Então, assim, você pode ter uma cultura educacional dentro do lar de uma forma, você tem uma outra social, certo? E quando você chega num contexto desse, tudo isso entra em choque. E se você nunca pensou sobre essas coisas antes, se você nunca se aprofundou, buscou se educar e tudo mais, de uma forma bem profunda, tentar entender e tudo mais, você fica bastante confuso nesse tipo de situação. E isso, por incrível que pareça, é muito, muito comum para quem vem para cá, certo? E para gringos que vão para o Brasil também, certo? E tanto homens quanto mulheres, tá bom? Isso eu tô falando, apenas converse com pessoas e você vai entender que isso é real. E dizer que não é ser hipócrita, tá bom? A cultura brasileira, principalmente dos políticos, certo? Ela é a mesma, entende? Pessoas altamente sexualizadas, vimos declarações já, tanto de Bolsonaro quanto Lula, altamente sexualizadas, certo? E isso é cultura brasileira, tá bom? Como eu disse, não estou fazendo julgamento de valor aqui nesse caso, tá bom? Estou apenas dizendo que é algo cultural, certo? E que influencia no que a pessoa faz e pensa, certo? No exterior, principalmente quando ela tem esse tipo de confusão, tá bom? Então a segunda fase é a fase de rejeição, no qual ela fica frustrada porque ela percebe que ela não pode ter acesso a tudo aquilo que ela vê de tão fantástico assim, entende? Essa fase é bem emocional também. A fase de aceitação é a fase que o sistema límbico e o córtex, que é a parte da razão, começam a se comunicar e alguma razão começa a aparecer. E essa razão, ela também ainda é confusa. Por quê? Porque a pessoa passa a tentar racionalizar, tentar adequar aquelas emoções no contexto de espaço e tempo, certo? A gente vê esse tipo de situação no caso do Arthur, quando ele fala, eu ainda vou voltar para cá. Ou seja, ele está falando do espaço e tempo. Tipo, nossa, eu tô tão assim, cara, tão vislumbrado, eu não consigo fazer nada agora, certo? Eu vou fazer isso no futuro, certo? E essa fase é bastante emocional ainda, só que ela tem algum elemento de razão, que geralmente a pessoa tenta adaptar, então, as suas emoções à razão. Tipo, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou extravasar isso? Entende? E aí, geralmente, isso acontece, a pessoa começa a essa fase de aceitação. A minha situação é essa e eu vou fazer isso, entende? Beleza? Também sem julgamentos de valor aqui nesse momento especificamente, porque nós estamos falando de algo extremamente emocional também, certo? Tem alguma comunicação com o córtex, que é a parte racional, sim, mas ela ainda é muito superficial, certo? E por fim temos a parte da adaptação, certo? A fase da adaptação finalmente acontece para quem permanece no local durante o tempo suficiente para encontrar o equilíbrio entre o sistema límbico e o córtex,
E o imigrante passa a entender e apreender conceitos de moralidade e culturais do local, certo? Trazendo autorrealização, confiança e plenitude racional. Ou seja, nessa quarta fase, certo? Que necessita tempo para que a pessoa, então, realmente se adapte à cultura em que ela está inserida e tudo mais, ela vai começar a entender conceitos de moral, de costumes, ela vai começar a entender, ah tá, as pessoas são lindas, mas eu não tenho acesso a elas, certo? Ah, eu vivo uma situação, eu sou noivo. Qual o peso do meu relacionamento, entende? Eu vou abrir mão do meu relacionamento, por exemplo, por causa de questões sensoriais, de excitação e tudo mais. E aí isso é uma coisa muito mais longa, é uma coisa que leva um certo tempo, tá bom? E essa é a fase da adaptação. Isso acontece para quem fica no local, para quem tem aquela, como é que se diz em português? No qual a pessoa percebe e apreende o fato de que ela vive ali, ela não pode ser esquisita, ela não pode ser viver fora do padrão local, entende? Ela tem que se adaptar. Ou seja, a cultura que ela foi já era, entende? Ela tem que se adaptar àquele local. Então essa é a parte da adaptação. Existe uma quinta fase, certo? Que ela acontece exatamente para quem volta pro local original, ou seja, volta para o seu país, certo? E essa fase também é constituída de confusão. Ela, na verdade, a pessoa volta a passar pelos mesmos passos anteriores, que seria lua de mel, isso, aquilo, aquilo outro. É muito comum isso, por exemplo, quem mora muito tempo fora e volta para o Brasil, a pessoa fica, nossa, isso, esse pão de queijo, isso, porque ela está exatamente vivendo as mesmas fases que ela viveu quando ela foi para fora, certo? Então, assim, tudo isso é importante entender nesse contexto para que a parte humana da questão seja levada em consideração também, certo? Como eu disse, a quarta fase é a fase de adaptação, no qual a pessoa ela começa a fazer um julgamento de valor, ela própria, sobre aquilo que é importante, sobre aquilo que é moral, sobre aquilo que é de alto valor, a respeito do caráter e tudo mais. Porque nós somos seres que estamos constantemente em construção do nosso caráter, certo? A nossa educação é falha, seja por uma questão cultural, a nossa cultura é tão, certas coisas são tão normais que a gente nem percebe que aquilo é errado, certo? Do ponto de vista moral, ou do ponto de vista de caráter, certo? Como essa questão mesmo. Porque, como eu já disse aqui, é hipocrisia dizer que esse tipo de situação, de olhar para uma mulher, por exemplo, ou para um homem, que é muito comum, os dois casos, certo? Na cultura brasileira, e de desejar, certo? É a hipocrisia dizer que isso não é normal, tá? Normal comum, no caso, né? Não é normal, porque normal é algo que seja adaptado à realidade, a princípios morais, princípios cristãos e tudo mais, certo? Tudo que passa disso é simplesmente, cara, excitação e falta de controle, falta de educação moral, educação social e tudo mais, entende? E todo mundo, de uma certa forma, certo? Passou por essas fases, seja na infância, seja na adolescência, seja na vida adulta, certo? E algumas passaram, entenderam e criaram uma estrutura adequada, certo? Uma estrutura de caráter e tudo mais. Agora aí é que está a questão. As pessoas devem ou não ser julgadas por isso. Obviamente, se você praticou um ato e aquele ato foi público, foi exposto para todo mundo, certo? Você tem que arcar com as consequências dele, certo? Porém, é necessário que pessoas sensatas elas olhem para aquela situação de um ponto de vista de um ser humano como eu e você, entende? Não adianta eu julgar uma pessoa simplesmente como se ela fosse infalível, como se ela fosse um santo, como se ela devesse saber certas coisas, tá ok? Dado o devido tempo e espaço para que ela se corrija, certo? Como nesses casos de políticos, por exemplo. Nós vemos políticos que inclusive estão falando dessa situação de maneira veemente, como se eles mesmos tivessem sido morais na função deles de políticos, certo? A vida inteira. Então, se eles estão falando de uma coisa pessoal, certo? De uma pessoa que estava em viagem
estava em recesso, não estava em função parlamentar, por exemplo, em função pública, e cometeu um deslize que é, até certo ponto, emocionalmente, psicologicamente comum. Não estou falando aqui normal, certo? Não estou falando aqui correto. Estou falando apenas que é comum, certo? E aí o que que acontece? Então, esses políticos estão falando disso, ou seja, não há nenhum objeto nisso, certo? E aqui entra outra questão que eu falei que ia falar no final, que é, beleza, o Arthur Duval estava em viagem, estava fazendo algo para o Movimento Brasil Livre, que é o qual ele faz parte, como pessoa, como Arthur, não como deputado, certo? Até porque ele não usou dinheiro público e não estava fazendo nada representando o Estado de São Paulo. Se ele falou alguma coisa sobre o Estado de São Paulo naquele contexto, certo? Sim, ele deveria ser julgado dessa forma, certo? Agora, se ele não falou, não há por que julgá-lo da forma política, tá? E da forma parlamentar. Aí o que acontece? Beleza, aí ele voltou, ele é um parlamentar, o escândalo aconteceu, certo? Qual deve ser a postura, então, da Assembleia Legislativa, certo? Do Estado de São Paulo. Ele cometeu o equívoco enquanto ele estava em função? Não, não foi, certo? Ou seja, como um ser humano qualquer, ele está sujeito a erros, a errar, certo? Este erro trouxe algum prejuízo para a Alesp? As pessoas consideraram que aquele erro era um erro da Alesp, pela situação dele? Se não consideraram, não há por que também condená-lo, certo? Igual, por exemplo, se pegarmos o caso do Lula, certo? As várias condenações, certo? Contra o Estado brasileiro, trouxe prejuízo, trouxe consequências, certo? Para o Estado brasileiro, são uma coisa. Outra coisa, Bolsonaro, com suas políticas durante a pandemia, que trouxe consequências também para a sociedade brasileira, no qual pessoas morreram, certo? Através de medidas que ele recusava, que são comprovadamente eficientes. E aqui eu nem estou falando de vacina, tá? Que é polêmico, umas pessoas tal. Mas, por exemplo, o uso de máscara, distanciamento social, certo? Coisas mínimas, certo? Que em qualquer circunstância, certo? São coisas efetivas no combate a doenças, certo? Doenças transmissíveis pelo ar e tudo mais. Então, assim, nesses casos, essas pessoas não foram punidas, apesar dessas situações serem diretamente ligadas à função pública que essas exerciam. No caso do Arthur, não existe isso. Então, assim, eu deixo para vocês, certo? A conclusão final sobre o que vocês acham. Não vou emitir meu julgamento aqui porque ele é privado, tá bom? Se tiver que assinar algum abaixo-assinado, alguma coisa de um lado ou de outro, certo? Eu farei através da minha própria consciência, certo? E aqui eu estou apenas trazendo essa situação toda para vocês, para que vocês julguem por vocês mesmos se vocês estão agindo como seres humanos, pensantes, certo? Usando o sistema límbico e o sistema do córtex, ou seja, razão e emoção ao mesmo tempo, certo? Porque é normal sentir certas emoções em relação a essa história, principalmente quem é mulher, quem é ucraniana, isso, aquilo, pode sentir exatamente toda essa carga, certo? Que está sendo mostrada aí, que a mídia está majoritariamente expondo, certo? Isso é normal. Só que agir apenas emocionalmente são para animais, não são para seres racionais, certo? E é necessário levar em consideração a cultura brasileira e o peso dela nas atitudes de um brasileiro, certo? Principalmente quando esse vai para o exterior, certo? E a gente tem várias histórias aí, no decorrer da nossa história, certo? De situações que aconteceram dessa forma. Por quê? Porque essa é a cultura brasileira, infelizmente, tá bom? Então é necessário entender isso. E também é necessário entender o ponto de vista da humanidade, do ser humano, certo? Como, por exemplo, quando gringos vêm para o Brasil, certo? E todas essas questões aí, sociais, econômicas, como isso joga um peso no que eles estão pensando, no que acontece naquele turbilhão da fase do choque cultural e migratório, tá bom? É necessário pensar sobre essas coisas para que você tenha um julgamento mais racional, juntamente com o emocional, tá bom?
Então esse é meu vídeo hoje, espero que seja produtivo para você, que você entenda, converse com pessoas, seja com especialistas, psicólogos que entendem de imigração, ou com pessoas que têm uma experiência migratória também, certo? Então, fiquem com Deus aí, abraço.